chegou o grande dia da nossa história. Que história será hoje que a gente vai ouvir da Pro? Vou mostrar para vocês Os Papéis de Fernanda, de Brandina Franco e José Carlos Lolo. Vamos conhecer um pouquinho desse personagem hoje? Quero falar uma coisa para vocês, uma coisa bem bacana. Haverá uma Fernanda de pelúcia na sala de aula e ela quer morar lá na escola e ela quer ser amigo de todos vocês. Quando a gente voltar para a salinha de aula, a Fernanda vai estar lá esperando a gente e a gente vai conhecer a Fê. Combinado? Vamos lá para saber um pouquinho da Fernanda? Fernanda tem muitos amigos na sala de aula, muitos amigos, que ela gosta muito de brincar com cada um. Esta é a Fernanda. Olha só a Fernanda. Que legal. Mas todo mundo chama ela de Fê. Sua tia se chama Valquíria. E todo mundo chama ela de Valquíria mesmo, menos a Fê, que chama ela de tia Val. A Fê mora com a tia em um apartamento pequeno no térreo de um prédio sem jardim. Mas dentro do apartamento dela tem vários vasos de samambaia e violetas coloridas, que a tia rega todo dia antes de ir para o trabalho com um regador comprido, com o pescoço de uma garça. A Fê mora com a tia Val desde que tinha 2 anos de idade. Ela não sabe por que foi morar com a tia, mas sabe que prefere morar com ela do que com a tia, que não tem paciência nem tempo para cuidar de uma criança. Pelo menos foi isso que a Fê ouviu a mãe dizer para a tia Val, em uma das poucas vezes que as três se encontraram. Já a tia Val tem todo o tempo do mundo, que ela não está trabalhando e toda a paciência do mundo para cuidar de uma criança. Ela sempre diz que a criança que ela escolheu para cuidar foi a Fê. A tia Val diz que escolher uma criança para cuidar é a mesma coisa que amar. Que escolher é uma coisa muito importante e vale muito. Às vezes até mais do que as outras coisas que muita gente acha importante. E a Fê escolheu amar a tia Val, como se fosse a mãe dela, e as duas vivem em um apartamento no térreo de um prédio sem jardim e que cheio de plantas, e a Fê gosta muito. As duas dividem o quarto na hora de dormir, mas durante o dia o quarto é só da Fê. E ela tem uma cama com um monte de almofadas bordadas jogadas. Na sala do apartamento da Fê, tem uma estante com uma parte que tem porta, onde a Fê guarda os jogos e brinquedos e qualquer outra coisa que ela acha importante. O resto da estante é toda para os livros que as duas compram juntos em um sebo e que tem no centro da cidade. Todo final de mês, quando a tia Val recebe o salário, as duas vão até o sebo aumentar a imaginação, que é como elas chamam o que qualquer outra pessoa chamaria de aumentar o número de livros na estante. E esse é um dos passeios que a Fê mais gosta de fazer com a tia Val. Não por causa dos livros, mas porque enquanto a tia procura as histórias que ela vai levar, a Fê toma sorvete de casquinha, com aquela cobertura de chocolate que fica durinha. A tia Val trabalha em uma escola que não é uma escola normal. A tia Val não é professora dessa escola, mas ela sabe que foi a chefe da tia Val que conseguiu a bolsa de estudo para a Fê estudar nessa escola, onde ela gosta muito, onde ela gosta de aprender a ler, escrever, gosta de matemática. E nessa escola normal, que a Fê brinca e divide com seus amigos, brincadeiras e coisas legais, ela fica imaginando enquanto ouve as histórias que a tia Val conta para ela toda noite antes de dormir. E que mostram para ela que o verde que ela tem dentro do apartamento sem jardim pode ser maior do que o cinza do lado de fora. Um dia, a tia Val contou para Fernanda a lenda das Valquírias. E antes mesmo de ouvir qualquer coisa, a Fê já gostou da história, só porque a personagem principal tinha o nome da tia, Valquíria. As Valquírias são guerreiras, poderosas. Ninguém consegue enganar uma Valquíria. Não adianta alguém fingir que não tem valor. Tem que ser valoroso de verdade para ser escolhido por uma Valquíria. Elas usam um forte escudo, parecidos com o da Mulher Maravilha. A Fê gostou muito da lenda das Valquírias,
Mas o que ela mais gostou mesmo foi quando a tia disse que ela podia ser feliz porque no final das contas ela foi escolhida por uma valquíria. E isso era uma coisa que só acontecia com pessoas especiais. Isso mudou a vida da Fê, porque ela descobriu que as coisas que acontecem nas histórias também podem acontecer na vida real. E que as coisas que acontecem na vida real podem ter uma história escondida. Então, passou a procurar por essas histórias, pensando que nelas encontraria sentido para um monte de coisa que acontecia com ela e que ela ainda não entendia. A Fê, Fernanda é o nome dela, mas ela gosta que chama ela de Fê, tá, gente? Ela começou a escrever toda a história que acontecia com ela no dia na escola. Tudo que acontecia com ela de diferente, com a imaginação dela, ela escrevia. Escrevia em vários papéis, escrevia em guardanapo, escrevia em qualquer papel que ela encontrasse, ela ia escrevendo o que acontecia com ela durante o dia. E ela escrevia em folhas soltas, qualquer folha que ela achasse. Depois guardava esses papéis em uma pasta de elástico colorida que fica guardada na estante da sala, entre os livros comprados no Sebro, no centro da cidade, com a tia Val. E assim, a Fê começou a escrever a sua própria história. Fernanda, ela é muito curiosa e ela gosta muito de escrever e contar histórias. Ela tem uma imaginação muito fértil, isso é muito bom, porque assim ela consegue entender as coisas que acontecem com ela no dia a dia. E às vezes a gente também pode ter coisas que a gente acha, fala, não sei por que está acontecendo. Aí a prof vai deixar um desafio para vocês, algumas perguntas que eu quero que vocês me respondam no livro, são perguntas facinhas, ok? Vocês me respondam, anotam no caderno, coloca a data, sempre não esqueçam de colocar a data e anota para pro as perguntas que eu vou fazer, ok? Pede ajuda para mamãe ou para papai. Qual o nome da personagem da história? Qual será o nome dela? Qual o nome da sua tia? O que Fernanda gostava de fazer com sua tia? Aonde a Fernanda gostava de ir, gente, com a tia dela? Lembram? Responde aí. Fernanda mora em uma casa ou um apartamento? Agora eu quero que vocês escrevam a palavra Fernanda e eu quero que vocês pega o lápis amarelo e pinte todas as vogais que aparece o nome da Fernanda de amarelo. E eu quero que vocês pintem de vermelho as que são consoantes, aquelas que sobraram, que não é a vogal. E vocês pintem de vermelho, ok? Essa foi a história de hoje. Agora eu vou mostrar quem é a Fernanda para vocês. Vem cá, Fernanda! Olha só quem tá aqui. A Fernanda fala, oi, tudo bem? Ela tá muito ansiosa para ir para a escola junto com a gente para conhecer a cada um. E ela falou para mim que ela quer conhecer a casa de cada um. Então, cada um vai poder levar a Fernanda para casa, mostrar pro papai e pra mamãe e cuidar da Fernanda, deixar ela dormir uma noite com vocês. Quando a gente voltar, a gente vai conhecer a Fernanda e vai ser muito divertido. Beijo, até a próxima história!